Você já sentiu aquela fisgada no coração ao ver alguém na rua? Aquela sensação estranha de que você já cruzou com aquela pessoa antes, mas a memória teima em não te dar essa resposta? Pois prepare seu coração, porque a história que eu vou te contar agora vai te fazer olhar o mundo com outros olhos. Imagine essa cena comigo. Ivete Sangalo, nossa estrela baiana, caminhando pela energia vibrante do Pelourinho, em Salvador. De repente, seu olhar se cruza com o de um senhor simples, vendendo balinhas. Uma faísca de reconhecimento acende em sua mente, um sussurro quase inaudível. Eu conheço esse olhar. O peito aperta, uma intuição forte diz que aquele encontro não é obra do acaso. Fica aqui comigo, porque o que aconteceu depois, você nem imagina. Uma verdade emocionante, daquelas que tocam bem fundo na alma, virá à tona. E no meio dessa história, vamos juntos descobrir que um gesto de puro amor e atenção pode mudar um destino por completo. Então, respira fundo e embarca nessa jornada comigo. Deixe seu like, se inscreva no canal, porque juntos vamos desvendar um segredo que vai te fazer refletir sobre o poder da conexão humana. Prepare-se para sentir cada emoção e, no final, descobrir como um simples encontro pode trazer uma solução inesperada. Naquela tarde de outono em Salvador, o céu parecia abraçar o Pelourinho com uma melancolia suave. Uma brisa fresca soprava pelas ladeiras históricas, fazendo você sentir um arrepio leve na pele. Ivete Sangalo estava no banco de trás de um carro, voltando de um compromisso na cidade. As ruas de paralelepípedos e as fachadas coloridas dos casarões coloniais passavam pela janela com um filme, com seu charme único e sua história pulsante. Ivete observava a rua sem prestar muita atenção, absorta em seus pensamentos, enquanto uma canção suave tocava no rádio. Apesar do conforto do carro, uma sensação estranha a incomodava, uma inquietude que não conseguia explicar. Ao passar por uma das praças mais movimentadas do Pelourinho, um local cheio de turistas e artistas de rua, algo prendeu o olhar de Ivete. Entre as barracas de artesanato e os grupos de capoeiristas, uma figura solitária chamou sua atenção. Um senhor simples estava sentado em um banco, com uma pequena caixa de balas ao seu lado. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela dificuldade, carregava um olhar distante, como se a vida tivesse lhe apresentado muitos desafios. Ivete não conseguiu desviar o olhar por um instante. Sentiu o peito apertar, como se aquela figura fizesse parte de suas lembranças. De onde eu conheço esse olhar? Pensou, franzindo a testa. Havia algo naquela cena, naquela pessoa, que a fazia sentir que não era apenas mais um rosto anônimo na multidão. Tentou olhar para o lado, mas a imagem parecia grudada em sua mente. Então, o carro diminuiu a velocidade para passar por um trecho mais estreito da rua, e Ivete percebeu que aquele encontro talvez não fosse tão casual assim. Continuou olhando fixamente para o senhor, tentando decifrar uma vaga lembrança. Ele parecia tão frágil e cansado, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Uma voz racional tentou convencê-la de que não havia nada que ela pudesse fazer, que ele era apenas mais um entre tantos que enfrentavam dificuldades. Mas, por alguma razão inexplicável, Ivete não conseguia desviar os olhos. De repente, como um clique na sua mente, algo mudou dentro dela. Havia algo naquele senhor, um detalhe em seu rosto, que tocava uma corda lá no fundo da sua memória. Não era apenas aparência simples, era algo mais profundo, uma conexão que ela não conseguia nomear com certeza. Inclinou-se um pouco para frente, tentando enxergar melhor. Seu coração começou a acelerar levemente. Olhou para o motorista e, sem pensar muito, disse: "Para o carro um pouquinho ali na frente, por favor." O motorista hesitou por um instante, mas atendeu ao pedido. Assim que Ivete saiu do carro, a brisa do Pelourinho tocou seu rosto, um contraste suave com o ar-condicionado do veículo. O senhor permaneceu no mesmo lugar, olhando para o movimento da praça com um semblante sereno e distante. Seus olhos profundos e cansados pareciam ter visto muita coisa ao longo dos anos. Você consegue imaginar aquele instante mágico em que as lembranças esquecidas, de repente, voltam à tona? Foi exatamente assim para Ivete. Cada passo que ela dava em direção àquele senhor era como se um véu se levantasse, revelando uma verdade que a tocou profundamente. Ali, naquele instante, a neblina da memória se dissipou,
E ela reconheceu a figura que tanto a intrigava. Quando finalmente parou diante dele, a emoção a invadiu por completo. Um nó se apertou em sua garganta, e o coração disparou no peito, como se um segredo há muito guardado finalmente viesse à luz. Meu Deus, não pode ser, sussurrou, a voz embargada pela surpresa. As palavras pareciam presas, tamanha a intensidade do momento. Como era possível? Aquele homem fragilizado, ali, era alguém que marcou sua vida de uma forma inesquecível, uma pessoa que sempre admirou com carinho e respeito. Vê-lo naquela situação era algo que seu coração se recusava a aceitar. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, o burburinho do pelourinho se silenciou ao redor de Ivete. O som dos atabaques, as vozes dos turistas, o aroma do acarajé, tudo se tornou um pano de fundo distante. Ela estava paralisada, fitando aquele rosto familiar, tentando assimilar a dura realidade. Finalmente, reunindo um fio de voz, conseguiu articular uma pergunta, sua voz ainda hesitante, quase inaudível. Seu Dito. Lentamente, o senhor ergueu os olhos cansados. Um movimento que parecia exigir um grande esforço. Seus olhos, antes opacos, brilharam por uma fração de segundo, como se uma faísca de reconhecimento tivesse sido reacendida. Ele piscou algumas vezes, como se não pudesse acreditar no que via, e então, em um sussurro rouco e emocionado, disse: Ivete, minha Ivete. Naquele instante, o tempo pareceu parar para Ivete. Aquelas palavras carregavam o peso de um passado cheio de aprendizado e carinho. Um nó ainda mais forte se formou em sua garganta, e as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Ali estava ele. Seu querido senhor Dito. Seu professor dos primeiros anos, aquele que a ensinou a ler as primeiras letras, que a incentivou a sonhar grande, que sempre viu o potencial brilhante que existia dentro dela. Ele a ensinou não apenas o conteúdo dos livros, mas também a importância da honestidade, da perseverança e do respeito ao próximo. E agora, lá estava ele, desamparado, vendendo balas para sobreviver nas ruas do Pelourinho. Meu professor lindinho, como é que o senhor veio parar aqui? A voz de Ivete falhou, carregada de incredulidade e uma profunda tristeza. Seu Dito baixou os olhos, encolhendo-se sob o cobertor fino, como se quisesse se esconder da dor e da vergonha. Ivete podia sentir o sofrimento que emanava de cada um de seus gestos. Ah, minha nega, é uma história comprida, murmurou ele, a voz embargada e fraca. O coração de Ivete clamava por respostas, por entender como aquele homem tão especial havia chegado àquela situação tão difícil. Mas as palavras pareciam sumir diante da magnitude daquela descoberta. Como podia? Alguém que dedicou sua vida a educar e inspirar jovens, terminar seus dias daquela forma, invisível aos olhos da maioria? Seu Dito suspirou, reunindo forças para compartilhar um pouco de sua história. Era como se cada palavra fosse um fardo pesado demais para carregar. Ivete se ajoelhou ali mesmo, naquelas pedras históricas do Pelourinho, sem se importar com os olhares curiosos das pessoas que passavam. Ela precisava ouvir, precisava saber o que havia acontecido com seu professor lindo da Maíra. Depois que me aposentei, as coisas foram ficando cada vez mais complicadas. Minha nega, começou ele, a voz tremendo levemente. Minha esposa adoeceu, e gastei tudo que tinha com o tratamento dela. Quando ela se foi, a casa ficou tão vazia. Eu esperava ter o apoio dos meus filhos, mas a vida, sabe como é, nem sempre segue o que a gente planeja. As palavras de seu Dito atingiram o coração de Ivete como um raio. Ele continuou, contando como seus filhos, que antes pareciam se importar tanto, foram se distanciando aos poucos. Primeiro, eram as desculpas: estou ocupado, tenho muito trabalho. Depois, as visitas variaram, e as ligações cessaram completamente. Seu Dito tentou manter contato, mas encontrou apenas o silêncio do outro lado da linha. Sem o apoio da família, tudo desmoronou rapidamente. A pequena aposentadoria não dava para cobrir as despesas, e quando sua saúde começou a piorar, os gastos com remédios o forçaram a tomar a decisão mais dolorosa de sua vida: vender a casinha onde construiu tantas memórias. Eu achava que ia ser só uma fase ruim, que eu ia conseguir me levantar de novo. Mas cada porta que eu batia,
Parecia que o mundo tinha me esquecido. Ivete, disse ele, desviando o olhar marejado. Sem ter para onde ir, seu dito procurou abrigo em um albergue, mas essa esperança também foi breve. Um incêndio destruiu o local, levando consigo os poucos pertences e documentos que ainda lhe restavam. Desde então, minha nega, eu vivo por aqui, vendendo minhas balinhas. A gente fica indizível, sabe? Ninguém enxerga a gente de verdade, concluiu, a voz carregada de uma profunda tristeza e resignação. Percebe, você, como cada palavra de seu dito carregava o peso de uma vida inteira de lutas e a amargura do abandono. Sabe, minha nega, parece que a gente vira invisível. Ninguém enxerga a gente de verdade, confidenciou, e em sua voz rouca ecoava a dor não sinante da solidão. O coração de Ivete apertou forte, sentindo o peso daquela história como se o próprio ar do Pelourinho se tornasse mais denso e opressor. Jamais imaginou que seu professor lindo da Mainha, um homem de tanta sabedoria e bondade, pudesse ter sido tragado por uma situação tão desoladora. Seu dito terminou oferecendo um sorriso triste, quase pedindo desculpas por não conseguir expressar toda a sua angústia. Acho que é isso, minha nega, tô só tentando sobreviver um dia de cada vez. Essas palavras incendiaram o coração de Ivete. Ela engoliu em seco, sentindo os olhos arderem em um misto de tristeza profunda, um certo remorso por não o ter encontrado antes e uma indignação latejante com a injustiça daquela situação. Como era possível que alguém que plantou tantas sementes de conhecimento e esperança nela pudesse estar ali, naquele chão frio do Pelourinho, esquecido por todos? Ivete permaneceu ajoelhada nas pedras históricas, fitando aquele mestre que havia sido tão fundamental em sua jornada. Uma voz interior hesitante sussurrava para que ela seguisse em frente, que ela não poderia carregar o sofrimento do mundo em seus ombros. Mas outra voz, muito mais forte e compassiva, ecoava em seu ser: isso não importa, mainha. Aquele não era apenas mais um senhor em necessidade, era seu dito. Por um breve instante, Ivete desviou o olhar, sentindo a brisa morna da tarde tocar seu rosto. Sua mente viajou pelas ladeiras do Pelourinho, pelas cores vibrantes dos casarões, lembrando-se dos seus tempos de menina em Juazeiro, sonhando com os palcos e a música. Hoje, ela tinha tudo: reconhecimento, carinho do público, conforto. Mas de que valeria tudo isso se ela fosse incapaz de estender a mão àquele que tanto contribuiu para que ela chegasse até ali? Ela respirou fundo, lutando contra o nó que se formava em sua garganta. Talvez fosse mais fácil simplesmente voltar para o carro e seguir seu caminho, fingir que aquela cena nunca havia acontecido. No entanto, a imagem de seu dito, com seu sorriso acolhedor e suas palavras sábias, não a abandonava. E se fosse meu pai? Questionou-se, e a resposta surgiu clara e inabalável em seu coração. Ela sabia o que precisava fazer. E desta vez, não haveria sombra de dúvida ou hesitação. E você, já se deparou com uma situação que te fez questionar tudo em que acreditava? Aquele momento em que uma pessoa que foi fundamental em sua vida, de repente, te surpreende de uma maneira que você jamais imaginou. Compartilhe nos comentários qual foi o choque de realidade mais forte que você já viveu e como ele te transformou. Quem sabe, essa troca de experiências possa nos mostrar o quão poderoso pode ser um simples gesto de humanidade. E se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Prometo que as próximas narrativas que preparei para você serão igualmente emocionantes e inspiradoras. Com uma determinação inabalável, Ivete se ergueu e estendeu a mão para seu dito, segurando-a com firmeza e um carinho imenso. Meu professor lindo da Mainha, o senhor não vai ficar aqui. Eu vou ajudar o senhor. Seu dito a fitou com uma surpresa genuína, como se as palavras que acabará de ouvir fossem um sonho bom demais para ser verdade. Minha nega, eu não sei, não quero te dar trabalho. Ivete balançou a cabeça com convicção, um sorriso doce nos lábios. Trabalho nenhum, meu professor lindinho. O senhor acreditou em mim quando eu era apenas uma menina com sonhos. Agora chegou a minha vez de retribuir todo esse carinho. Naquele instante, qualquer vestígio de dúvida se dissipou do coração de Ivete. Ela sabia que não poderia resolver todos os problemas do mundo, mas ela podia, naquele momento, mudar o destino de seu dito. Ele hesitou por um instante, suas mãos trêmulas apertando o cobertor gasto,
quase como se ele fosse uma barreira contra a esperança de receber ajuda. Seus olhos encontraram os de Yvette, carregados de insegurança e uma profunda vergonha. Eu não sei, minha nega, não sei se consigo sair daqui. Já faz tanto tempo, sua voz se perdeu no murmúrio da Praça do Pelourinho. Yvette, então, ajoelhou-se novamente, colocando-se à altura de seu dito. Ela sabia que o medo o aprisionava, que a dureza da vida nas ruas o havia tornado desconfiado de qualquer ato de bondade. Meu nego, confie em mim. Eu não vou abandonar o senhor, disse ela, a voz firme, mas repleta de uma ternura que só o coração de uma baiana como Yvette poderia oferecer. Então, Yvette se ajoelhou novamente ali, nas pedras do Pelourinho, buscando estar no mesmo nível de seu dito, olhando em seus olhos cansados com uma ternura imensa. Ela sabia que o medo paralisava, que a dureza da vida nas ruas o havia feito desconfiar de qualquer gesto de bondade. Meu professor lindo da mainha, confie em mim. Eu nunca vou abandonar o senhor, disse ela com uma firmeza suave, a voz embargada, mas carregada de um carinho que aquecia a alma. Seu dito baixou a cabeça, sentindo aquelas palavras como um bálsamo inesperado, um afago depois de tanto tempo de invisibilidade. Depois de anos sendo ignorado, negligenciado por todos, a telestrela da Bahia, sua antiga aluna, finalmente lhe dizia que ele importava. Mas a vergonha ainda o envolvia como um manto pesado. Como ele poderia encarar Yvette, naquele estado de fragilidade e desalento, ali, no meio do burburinho do Pelourinho? Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelas rugas profundas de seu rosto marcado pelo tempo. Yvette estendeu a mão mais uma vez, com uma insistência doce e determinada. Por favor, meu professor lindinho, o senhor sempre me ensinou que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Agora, não desista dessa chance. Vamos, mainha a ponto. Ele olhou para ela, e algo dentro dele pareceu se romper, como uma barragem que finalmente cede à força da água. Talvez fosse o cansaço extremo, o peso de tantos anos de luta, ou talvez fosse a sinceridade e o amor genuíno que emanavam do olhar de Yvette. Depois de longos segundos que pareceram uma eternidade, ele finalmente segurou a mão dela, sua pele áspera encontrando a maciez da mão de Yvette. Tudo bem, Yvette. Eu confio em você. Um sorriso de alívio e ternura iluminou o rosto de Yvette. Então vamos, meu nego. Ela o ajudou a se levantar com cuidado, sentindo a sua fragilidade e fraqueza. Tirou seu próprio casaco de linho leve e o colocou nos ombros dele, tentando protegê-lo da brisa fresca do final da tarde no Pelourinho. Ele tentou recusar com um gesto fraco, mas Yvette insistiu com carinho. Agora, o senhor é a minha prioridade, seu dito. Com um braço envolvendo sua cintura, Yvette o guiou lentamente pelas ladeiras do Pelourinho até o carro que a esperava. Seu dito parecia desconfortável, como se aquele carro luxuoso não fosse o seu lugar, mas Yvette conversava com ele suavemente o tempo todo, relembrando histórias antigas, tentando deixá-lo à vontade e aquecer seu coração. Quando o motorista perguntou para onde deveriam seguir, Yvette respondeu sem hesitar, com a voz firme e decidida: o melhor hotel do centro histórico. E rápido, por favor. Enquanto o carro se afastava das ruas de paralelepípedos do Pelourinho, seu dito olhou para trás por um instante, fitando as cores vibrantes dos casarões que se distanciavam. Parecia que estava deixando para trás mais do que um simples pedaço de chão, estava deixando anos de dor, abandono e a invisibilidade cruel das ruas. Pela primeira vez em muito tempo, algo que se assemelhava a uma pequena chama de esperança começou a brilhar timidamente dentro de seu peito. O carro parou suavemente em frente a um hotel de luxo, com sua arquitetura elegante e imponente, bem no coração do centro histórico de Salvador. Seu dito olhou pela janela com uma ponta de desconfiança. As portas de vidro espelhavam a luz dourada do final da tarde e as pessoas bem vestidas que entravam e saíam com desenvoltura. Ele imediatamente sentiu que não pertencia àquele universo de sofisticação. Yvette, minha nega, isso é demais, eu não posso entrar assim, disse ele, apertando com as mãos trêmulas o casaco de Yvette que o aquecia. Yvette sorriu com uma ternura infinita e abriu a porta do carro para ele, estendendo a mão. Meu professor lindo da mainha, o senhor merece muito mais do que isso. E hoje é só o começo de uma nova história. Ele hesitou por um momento.
Seus sapatos gastos, suas roupas surradas e a sensação de não ser notado pesavam sobre ele como correntes invisíveis. Mas Ivete estava ali, com a determinação de quem não aceita um não como resposta quando se trata de cuidar de quem ama. Ela estendeu a mão mais uma vez, seu olhar transmitindo segurança e afeto, e ele, com um suspiro profundo que carregava o peso de anos, finalmente aceitou. Ao entrar naquele hotel elegante, foi como atravessar uma barreira invisível entre dois mundos. As pessoas do saguão o olhavam com curiosidade, talvez um leve julgamento, mas Ivete ignorou todos os olhares e seguiu em frente com seu Dito ao seu lado, sua presença irradiando proteção e carinho. Ela foi direto ao balcão da recepção com a postura de quem sabe o que quer. A melhor suíte disponível para o meu professor. Quero que ele tenha todo o conforto e tudo o que precisar. A recepcionista piscou surpresa, mas rapidamente confirmou a reserva com um sorriso profissional. Quando entregaram a chave dourada, Ivete se virou para seu Dito e, com um brilho nos olhos, disse: "Agora, meu nego, o senhor vai descansar de verdade." Ao entrarem na suíte luxuosa, seu Dito mal podia acreditar no que seus olhos viam. O espaço era amplo e acolhedor, com móveis elegantes e uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Era algo que ele jamais imaginara que voltaria a experimentar. Por um instante, a insegurança o invadiu novamente. "Ivete, minha nega, eu não sei se posso ficar aqui", começou a dizer, a voz hesitante, mas Ivete o interrompeu com a doçura de uma filha. "O senhor pode tudo, meu professor lindo da mainha. O senhor merece todo o conforto do mundo. Agora, meu professor lindinho, um banho quentinho para tirar essa friagem, uma comidinha gostosa para dar força e uma noite de sono tranquila para recarregar as energias. Sem pressa, viu, meu nego? Amanhã, com a cabeça no lugar, a gente pensa em tudo com calma", disse Ivete, com aquela voz acolhedora que aquece o coração da gente. Seu Dito apenas acenou em silêncio, os olhos marejados, ainda processando tudo aquilo. Um misto de incredulidade e uma gratidão imensa pairava no ar. Sentou-se à mesa com a ajuda de Ivete, saboreando cada pedacinho daquela refeição simples, mas feita com tanto amor. As palavras de agradecimento pareciam um nó em sua garganta, mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma pequena chama de esperança começava a crepitar, aquecendo aquele coração que tanto tempo ficou gelado pela solidão. Na manhã seguinte, o sol baiano invadiu o quarto do hotel, pintando tudo de dourado. Seu Dito abriu os olhos devagar, ainda meio perdido naquele paraíso de conforto. O colchão macio como nuvens, os lençóis cheirosos e o silêncio que embalava o quarto fizeram pensar que estava sonhando. Mas ao se levantar e olhar pela janela à Baía de Todos os Santos, a realidade o abraçou com uma sensação de paz que ele não sentia há anos. Pela primeira vez em um tempão, tinha dormido sem o peso do medo e da incerteza lhe oprimir o peito. Logo, uma batidinha leve na porta anunciou a chegada daquela bênção chamada Ivete. Ela entrou radiante, com um sorriso que iluminava o quarto e uma bandeja de café da manhã caprichada nas mãos. "Bom dia, meu professor lindo da mainha." "Dormiu que nem um anjo?", perguntou ela com aquela alegria contagiante. Ele acenou com a cabeça, um sorriso tímido começando a despontar em seu rosto. Mas Ivete percebeu algo diferente em seu olhar, um brilho de vida que ela não via desde os tempos em que ele a ensinava com tanta dedicação. "Olha, seu Dito, hoje a gente vai começar a botar a casa em ordem, viu? Seus documentos, sua saúde, e vamos achar um cantinho especial, um lugar seguro e cheio de aconchego para o senhor morar", disse Ivete, pegando o celular e já discando alguns números. Seu Dito tentou protestar, a voz embargada pela emoção. "Ivete, minha nega, isso é muita coisa, você já fez tanto por mim, não quero ser um peso para você." Mas Ivete, com um carinho maternal, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão com firmeza. "O senhor nunca vai ser um peso, meu professor lindinho. Lembra de quando o senhor me ensinava que cada pessoa tem um valor imenso e que a gente tem que cuidar uns dos outros? Pois agora chegou a minha vez de cuidar do senhor." E assim, Ivete começou uma verdadeira força-tarefa. Ligou para advogados amigos, médicos renomados, assistentes sociais de organizações que ajudam pessoas em situação de rua. Cada ligação era um passo firme na reconstrução da vida de seu Dito.
Ela também fez questão de marcar consultas e exames em uma clínica particular, para garantir que ele recebesse os melhores cuidados médicos. Ao saber que teria consultas e exames agendados, os olhos de seu dito se encheram de lágrimas emocionadas. Eu nem me lembro mais da última vez que foi ao médico, me nega, confessou, a voz tremendo. Enquanto isso, Ivete também acionou uma amiga que trabalhava com documentação, para agilizar a emissão de novos documentos, essenciais para que seu dito pudesse seguir em frente com dignidade. Cada pequena vitória parecia devolver um pedacinho de sua humanidade, e a cada conquista, ele se erguia um pouco mais, como uma flor que volta a desabrochar depois de uma longa seca. Mais tarde, Ivete encontrou um lar de acolhimento para idosos, um lugar tranquilo, limpo e com pessoas carinhosas prontas para recebê-lo. É um lugar bom, seu dito, um lar temporário, até a gente achar um cantinho só seu, do jeitinho que o senhor merece, explicou ela com doçura. Seu dito hesitou por um instante, mas pela primeira vez em muito tempo, uma pontinha de esperança brilhou em seus olhos. Talvez, só talvez, ele pudesse realmente ter um recomeço. No final daquele dia que mudou sua vida, seu dito olhou para Ivete com os olhos marejados e disse, a voz embargada pela gratidão, Ivete, minha nega, eu não sei como te agradecer, só me promete que nunca vai desistir de mim, mainha ponto. Ivete sorriu com a serenidade de quem tem o coração transbordando de amor. Meu professor lindo, o senhor me ensinou tanta coisa boa. Como é que eu ia esquecer disso agora? Algumas semanas depois, seu dito já era outra pessoa. As marcas do sofrimento ainda estavam ali, é claro, mas ele havia recuperado sua dignidade, e um brilho de esperança cintilava em seus olhos, como as estrelas do céu do Pelourinho. Ivete, com aquele coração gigante que ela tem, continuava a cuidar de seu dito com todo carinho. Acompanhava cada consulta médica, cada exame, cada passo da sua recuperação. Agora, com os documentos em dia, a saúde sendo bem cuidada e um lar seguro para chamar de seu dito finalmente começava a enxergar uma luz no fim do túnel, a acreditar que um futuro mais digno era possível. Mas Ivete, sempre pensando em como fazer o bem ir mais longe, preparou uma surpresa especial para ele. Ela o convidou para conhecer um projeto social que ela apoiava ali mesmo em Salvador, uma pequena escola comunitária no coração de uma comunidade carente, onde crianças cheias de sonhos tinham a chance de aprender e construir um futuro melhor. Ao chegarem, seu dito observou aquelas crianças com os olhos brilhando de emoção. Algumas corriam e brincavam pelo pátio com uma alegria contagiante, enquanto outras estavam concentradas em suas mesinhas improvisadas, rabiscando seus cadernos com lápis coloridos. Ivete se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro com um sorriso doce. Meu professor lindo da mainha, lembra de como o senhor sempre dizia que ensinar era a sua maior alegria, a sua paixão? Essas crianças aqui, seu dito, elas precisam de alguém que acredite nelas, assim como o senhor acreditou em mim lá atrás. Enquanto observava seu dito emocionado, com os olhos marejados, Ivete sentia um orgulho imenso em seu coração. A vida dele estava se transformando de uma maneira linda, e ela sabia que aquela nova etapa era apenas o começo de uma jornada muito especial. Seu dito absorveu aquelas palavras com uma intensidade profunda. Por tanto tempo ele se sentiu inútil, esquecido, como se não tivesse mais nada de valor para oferecer ao mundo. Mas naquele instante, vendo aquelas crianças ávidas por conhecimento, algo dentro dele despertou, como uma velha canção que volta a tocar depois de um longo silêncio. Na semana seguinte, seu dito, com um brilho renovado nos olhos, começou a dar aulas naquela escolinha. No início, a timidez ainda o rondava, mas bastou pegar um pedaço de giz e escrever as primeiras letras no quadro negro para sentir que, finalmente, estava de volta ao seu lugar. O brilho curioso e esperançoso nos olhos daquelas crianças ao aprenderem algo novo reacendeu uma chama em seu coração. Pela primeira vez em muitos anos, seu dito se sentiu útil, vivo, necessário. Aquele era o seu propósito, a sua alegria de viver reacendendo no calor daquele encontro. O brilho nos olhos das crianças, ao descobrirem um universo mágico de letras e números, reacendeu uma chama vibrante no coração de seu dito. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu útil, vivo, essencial naquela comunidade que o acolheu com tanto carinho. Sempre que podia, Ivete a visitava naquela escolinha simples, observando de longe,
com um sorriso de puro orgulho estampado no rosto. Ela sabia que aquela conexão genuína com as crianças era o ingrediente principal para a completa recuperação de seu professor lindo da Bahia. As crianças o adoravam, e a comunidade do Pelourinho o via agora como um exemplo inspirador de superação, um testemunho vivo de que a vida pode dar muitas voltas. Seu Dito, o mestre que um dia se viu perdido na escuridão da invisibilidade, estava se transformando em um farol de esperança, mostrando que com uma oportunidade e um gesto de amor, tudo pode mudar. Após uma aula animada, cheia de risadas e aprendizados, seu Dito se aproximou de Ivete, seus olhos marejados brilhando com gratidão. Ivete, minha nega, obrigado por me lembrar quem eu realmente sou, disse ele, a voz embargada pela emoção. Ivete, com o coração transbordando de alegria, respondeu com ternura: meu professor lindinho, o senhor nunca deixou de ser essa pessoa incrível. Só precisava de alguém para reacender essa luz que sempre brilhou em seus olhos. Meses depois, seu Dito estava quase irreconhecível, não pelas roupas ou pela aparência, mas pela vitalidade que irradiava, pelo brilho intenso em seu olhar e pela postura confiante e cheia de vida. Ele se sentia novamente parte do mundo, e lá estava ele, no coração do Pelourinho, ensinando com paixão as crianças do projeto social, inspirando cada uma delas a sonhar alto, assim como fizera com Ivete tantos anos atrás. Para Ivete, presenciar a transformação de seu Dito também a transformou profundamente. Ela percebeu que sua fama e sua fortuna tinham um propósito ainda maior, um significado que ia além dos palcos e dos aplausos. Minha vida já valeu a pena, pensava ela, com a certeza de que havia feito muito mais do que o esperado. Seu Dito agora era um farol de esperança para toda a comunidade do Pelourinho, um lembrete constante de que ninguém merece ser esquecido e que um ato de bondade pode florescer em incontáveis sorrisos. Em uma tarde ensolarada, enquanto observava seu Dito ensinar com tanto entusiasmo e dedicação, Ivete foi questionada sobre o motivo de ter feito tudo aquilo. Ela sorriu com a humildade que lhe era peculiar e respondeu com o coração: ele me ensinou a ser quem eu sou. Estou apenas retribuindo um pouquinho do amor e do conhecimento que recebi. A história de seu Dito se espalhou pelas ruelas coloridas do Pelourinho, mostrando que um único ato de bondade, um simples gesto de amor, pode mudar não apenas o destino de uma pessoa, mas irradiar esperança e transformação para todo um lugar. Afinal, todos merecem uma segunda chance, um novo começo. E se essa história tocou o seu coração, não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele tem uma mensagem especial que vai transformar a sua visão sobre a vida. Você sentiu essa história pulsar forte aí dentro? Cada instante, cada emoção foi pensada com muito carinho para te envolver nessa jornada inesquecível. E sabe de uma coisa linda? Você pode fazer parte dessa corrente de emoção. Estamos quase chegando a 1000 corações conectados aqui no canal História que Emociona, e cada nova inscrição é como um abraço apertado que nos dá ainda mais força para continuar. Imagina só, em breve, você poderá dizer com orgulho: eu estava lá desde o comecinho. Quanto mais você nos apoia com seu like, sua inscrição e seus comentários, mais histórias tocantes e inspiradoras como essa poderemos trazer para você. Vem fazer parte dessa família que se importa e se emociona junta. Queremos construir aqui no canal História que Emociona um espaço incrível de partilha, de afeto e de muita emoção. E para isso, a sua ajuda é fundamental. Cada like que você deixa, cada comentário carinhoso que você escreve, cada nova pessoa que se junta ao nosso canal é como um farol que ilumina o nosso caminho e mostra nossa história para mais corações sensíveis como o seu. Quando você interage com o nosso conteúdo, o YouTube entende que essa história te tocou e a mostra para mais gente, fazendo com que a nossa comunidade cresça e a mensagem de esperança se espalhe ainda mais. E o melhor de tudo, você será o primeiro a saber quando novas histórias emocionantes chegarem por aqui, preparadas com todo o carinho para você. Então, se essa jornada pelas cores e emoções do Pelourinho te tocou profundamente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like especial que aquece o nosso coração e compartilhar sua opinião sincera nos comentários. Queremos muito saber o que você sentiu, quais momentos te emocionaram mais, que tipo de histórias te tocam a alma e como podemos tornar esse espaço ainda mais especial e acolhedor para você.
Estamos preparando muitas outras narrativas repletas de surpresas, reviravoltas e, acima de tudo, muita emoção, feitas com todo o carinho especialmente para você. Prepare-se para embarcar em novas aventuras, conhecer personagens inesquecíveis e sentir cada história na pele, porque aqui no canal História que Emociona, o que não falta é emoção para aquecer o seu coração.